Amém. Que coisa boa a gente poder estar na casa do Senhor, virmos a este lugar para podermos louvar e engrandecer o nome desse Deus e juntos estudarmos a palavra que nos edifica, que nos transforma, que tem poder para produzir transformação nas nossas vidas e nos tornar pessoas melhores, né? É para isso que o Senhor trabalha no nosso coração, para nos amadurecer. Fábio, por favor, aumenta o retorno aqui só um pouquinho. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que é estarmos na casa do Senhor. Que coisa boa a gente poder conhecer o Senhor. Obrigado, Deus. O Senhor é Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Muito obrigado, Pai, porque é maravilhoso. Podemos experimentar da Tua misericórdia, se renovando a cada manhã sobre as nossas vidas, experimentarmos da graça do Senhor sendo derramada sobre nós, a presença do Senhor que vai conosco, onde nós vamos. Obrigado por esse privilégio, Pai, tremendo. Pai, agora que a gente vai estudar a palavra do Senhor, eu lhe peço que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, sinta-se à vontade neste lugar aqui. O Senhor já foi louvado, já foi entronizado aqui. Pai, queremos que a Tua presença seja abundante. Pai, que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, me dá graça para transmitir essa palavra, eu dependo de Ti. Meu Deus, mas as palavras que saírem da minha boca não podem produzir nada na vida dos meus irmãos aqui. Quem pode produzir é o Teu Espírito Santo. Por isso eu lhe peço que os ouvidos estejam abertos e o coração esteja aberto de cada um aqui. Meu Deus, e que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos estudando o livro de Atos, né? A igreja primitiva. E é uma história fascinante, uma história empolgante. E para a gente poder entender melhor o conteúdo dessa aula de hoje, a gente precisa de recapitular algumas coisas. E o gostoso de estudar o livro de Atos é que é uma sequência de fatos. É uma história, o livro vai contando realmente uma história. E como uma história que tem sequência de fatos, para a gente poder compreender melhor, é necessário voltar um pouquinho para poder mergulhar dentro da história. Principalmente aqueles que de repente não estão vindo aqui hoje pela primeira ou segunda vez, para pegar o feeling da história, é importante. Então abra sua Bíblia aí, por favor. Se você abrir em Atos, capítulo 1. Quando abrimos aí em Atos, capítulo 1, a gente vê que logo que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi assunto aos céus, e aí no verso 8, ele diz, olha, mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e foi assunto aos céus, quem ficou aqui? Ficaram os discípulos, a família de Jesus, e mais os discípulos além dos 11, os outros discípulos que seguiam a Jesus. Não eram apenas os 11, os 12 que estavam junto com ele, a gente sabe disso. E essa turma era de aproximadamente 120 pessoas, esse grupo. Então esse grupo de 120 continuou e guardou essa palavra de Jesus aqui, essa promessa de permanecerem em Jerusalém clamando. E eles permaneceram ali clamando, esperando a descida, o mover do Espírito Santo, que era a promessa. E isso se cumpre no capítulo 2, quando a gente vira a página aí, o capítulo 2 de Atos vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Um mover poderoso de Deus que aconteceu ali, um derramar do Espírito Santo que transformou a mentalidade daquelas pessoas, que encheu de coragem, encheu de ousadia para poderem falar do Senhor, para testemunharem do Senhor. E aqueles irmãos que estavam ali inicialmente acanhados, olha, o nosso mestre se foi, agora estamos sem Jesus. De repente aquela insegurança que pode ter ficado ali no coração, isso foi tudo transformado quando o Espírito Santo foi derramado. E esses irmãos se encheram de fé e de coragem e saíram a proclamar, a falar dessa verdade, a falar deste amor.
E este fato foi realmente impressionante. Aí no capítulo 2, aí, a partir do verso 14, a gente vê um discurso de Pedro. Depois que o Espírito Santo é derramado, Pedro sai para poder pregar na rua e com uma pregação 3.000 pessoas se convertem. Olha só para você ver o mover e o poder do Espírito Santo. Então aquela igreja que tinha 120 pessoas, agora tem 3.120 pessoas. De uma vez, de imediato. E aí a gente vai seguindo dentro do livro de Atos, e no capítulo 3, tem um fato assim maravilhoso e impressionante, quando Pedro e João vão ao cenáculo para poder orar, uma sinagoga, e lá na porta do templo tem um paralítico, e o paralítico pede um dinheiro para eles, e Pedro, com a ousadia do Espírito Santo, fala: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo deu um pulo de pronto, se pôs de pé e saiu correndo e gritando e glorificando a Deus, porque foi um milagre extraordinário. Aquele homem estava ali há 40 anos, aquele homem estava ali desde nascença coxo. Então foi algo realmente impressionante e impactante para todos aqueles que estavam ali. E aí no capítulo 4, a gente vê mais uma vez Pedro indo pregar, e aí no capítulo 4, verso 4, ele faz na semana seguinte, né, ele prega novamente, aí 5.000 almas se convertem. Então, a igreja que tinha 120, em uma semana passa a ter 3.120, passa mais uma semana, 8.000 pessoas já fazem parte da igreja. Então, a igreja teve um crescimento expressivo e impressionante, coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Como eu disse aqui na oração, as palavras, por melhor que sejam as palavras e o discurso de quem está falando, a gente não tem capacidade de transformar ninguém. Quem tem capacidade para poder mudar coração, quem tem capacidade para converter do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que transforma. Por isso que a gente sempre invoca a presença do Senhor no culto. A gente começa um culto orando e pedindo: Senhor, faça presente aqui, sinta-se à vontade neste lugar, porque quem tem poder para agir e para transformar é somente o Senhor e mais ninguém, e mais ninguém. E aí, continuando essa história, capítulo 5, verso 15, é impressionante aí, fala a respeito do poder do Espírito, o poder de Deus ali sendo manifesto através do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na vida de Pedro e de todos aqueles discípulos ali, mas especialmente na vida de Pedro, onde fala aí no capítulo 5, versículo 15, que fala que de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. A sombra de Pedro curava, tamanho era o poder do Senhor. O poder do Senhor operar na vida desse homem. Os enfermos, as pessoas colocavam na rua para ver se a sombra passava em cima, porque se a sombra passasse, curava. Isso é o poder de Deus. Então, o mover do Espírito Santo estava sendo de uma maneira grandiosa ali naquele tempo e naqueles dias. E aí, quando a gente chega no capítulo 6, tem um fato também importante para a história da igreja. E um fato que ele ensina, ele traz ensinamento para a gente até hoje. No capítulo 6, surge uma primeira controvérsia dentro da igreja, um primeiro problema. Aconteceu um problema. A viúva dos judeus gregos, chamados de elemitas, os judeus elemitas eram os judeus de fala grega. A viúva deles estava sendo preterida na distribuição da cesta básica. Ser viúva nesse tempo aqui era quase que uma sentença de morte. A viúva, porque ela dependia exclusivamente do trabalho do marido. O marido era quem sustentava. E ser viúva aqui significava sofrer, padecer necessidade, possivelmente mendigar o pão. Era uma situação extremamente difícil para a viúva. Então elas precisavam de ser assistidas. E estavam sendo assistidas aqui dentro da igreja. Só que como a igreja, repito, cresceu demais, de uma hora para outra, começou a ter alguns problemas, e um deles era o idioma. As viúvas dos elemitas tinham fala grega, as viúvas dos judeus não tinham fala grega. Então começou a ter um problema ali na distribuição. E aí
esse fato chegou até os apóstolos, e eles precisavam de resolver esse problema aqui. E aí foi quando eles decidiram eleger os diáconos para poder ajudar nesse serviço. Isso ensina para a gente, essa passagem aqui, que na igreja onde tinha Pedro e João, apareceu problema, em qualquer uma outra na face da terra vai ter problema. A igreja que tinha Pedro, que a sombra dele curava, e ele fazia um discurso, e 5.000 pessoas se convertiam, um poder de Deus operando de uma maneira maravilhosa, qualquer outra igreja está passível de ter problema em situação. Isso é normal, porque onde tem 2 pessoas é possível ter desentendimento em alguma coisa. Isso é absolutamente normal e natural, e nos ensina que a gente tem que ter maturidade para poder buscar solução, e não para poder ficar resmungando de situações, porque a dificuldade é natural dela surgir. Um pensa de uma maneira, o outro pensa de outra, um quer seguir para um lado, o outro quer seguir para o outro, mas a gente não pode, em momento nenhum, desviar do que é o principal. E o que é o principal? Servir a Deus, seguir no caminho da verdade, proclamar a verdade, não desviar dessa verdade. Esse é que é o principal. Esse é o principal. E os apóstolos não desviaram do principal aqui. Eles falaram, olha, tá, surgiu um problema, vamos resolver. Vamos resolver o problema. Vamos achar uma maneira de a gente resolver o problema. E aí foram eleitos os diáconos. Aí no capítulo 6, verso 5, foram eleitos Estevão, Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Esses 7 homens foram eleitos para poder ajudar os apóstolos aqui na distribuição e na assistência, e não somente na distribuição, mas também no servir ao Senhor, no trabalhar na obra aí. E aí no capítulo 6 a gente vê, a partir do verso 8 aí, a história de Estevão. Estevão que foi usado pelo Senhor com poder e graça e com ousadia pregava e também fazia sinais. Deus usava a vida de Estevão para poder fazer sinais, certamente curas deviam ser operadas, coisas maravilhosas sendo operadas, e a oposição levantou. A oposição levantou, ainda a partir do verso 9, aí a gente vê isso, que os judeus da sinagoga e do sinédrio, com inveja do que estavam, do mover de Deus ali através da vida de Estevão, criaram toda uma situação, forjaram uma situação para poder acusar Estevão de um crime que ele não cometeu e julgá-lo e condená-lo à morte. Tá? Então, e aí no capítulo 7 é o discurso da defesa de Estevão, onde com coragem ele fala a verdade, começando desde lá de Abraão, falando a respeito de Abraão, falando a respeito do tabernáculo, falando a respeito do templo, dizendo, olha, Deus é muito maior do que o templo, esse templo aqui não pode conter a presença de Deus, de maneira nenhuma ele pode conter, então Deus é muito mais importante do que o templo, muito mais. Eles acusavam Estevão de que ele estaria falando contra o templo, o que era uma inverdade, ele não estava dizendo isso, mas ele veio aqui falar, olha, e mesmo que se eu estivesse falando, Deus é muito maior do que qualquer construção, do que qualquer parede, nada e nem ninguém pode conter a presença de Deus. E aí nesse discurso dele, no final do discurso, a partir do verso 51, ele também fala assim com bastante ousadia e coragem, assim, falando a verdade para esses homens, de quem realmente, esses judeus da sinagoga e do sinédrio, quem realmente estava errado na história. Ele fala, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ele fala com ousadia também a verdade, ele não deixa de falar a verdade. E aí no final desse capítulo 7, versículo 58, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que Saulo é mencionado aqui, e ele aparece, ele surge nesse contexto aqui de Atos. Aí no capítulo 8, a gente vê a expansão da igreja e também a perseguição, e fez naquele dia grande perseguição
contra a igreja e os que estavam em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos e uns varões piedosos que foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A oposição se levantou. O diabo certamente animou ali as pessoas a perseguirem os cristãos daquele tempo. Mas, na verdade, o que ele fez, a tentativa dele era de sufocar, né? Era de sufocar o cristianismo, era de sufocar os irmãos, no sentido de amedrontá-los, para que não tivessem coragem de sair e de comunicar a palavra da verdade, de falar a respeito aquela verdade que havia transformado a vida deles. Mas, na verdade, o diabo deu um grande tiro no pé. Um grande tiro no pé. Um grande tiro no pé, porque Deus, Ele tem a autoridade, o poder e o controle de toda a situação. O Senhor, a mentalidade dele, ele é perfeito, ele é completo, ele é onisciente, e o diabo não tem esses atributos. Então ele imaginou que perseguindo aquele grupo de gente ali e tentando sufocá-los, ele acabaria com o movimento. Ele conseguiria acabar ali com o cristianismo e aquela resistência dele, ele imaginou que talvez seria a solução. Mas, na verdade, foi um grande tiro no pé. Porque os irmãos ficaram realmente receosos ali inicialmente de permanecer em Jerusalém e decidiram sair. E por onde eles saíram fazendo o quê? Falando. E o que aconteceu? O evangelho, até dessa forma, espalhou como fogo em pólvora. Como fogo em pólvora, porque por onde eles iam falando, iam pelo caminho, iam por todas as cidades ali circunvizinhas, ali da Judéia, de Samaria e da Galiléia ali ao norte, e saíram falando. E então com isso o evangelho foi expandindo. O evangelho foi expandindo. Deus tem um controle, meu querido, Deus tem um controle. De repente esses irmãos aqui pensavam, será que o evangelho será que o cristianismo, será que essa palavra vai minguar? De repente alguns podem ter pensado a respeito disso, mas Deus, Ele é soberano, Ele tem um controle e Ele tem uma autoridade para poder fazer as coisas acontecer. E o Espírito Santo realmente encheu de coragem os irmãos daquele tempo para poderem sair, mas sair falando e não sair de boca fechada. E saíram falando e comunicando a palavra. Aí a gente vê aqui no capítulo 8, Filipe sendo usado com poder também e graça, pregando ali em Samaria, onde aconteceu grande conversão. Filipe depois com o etíope, onde ele prega e o etíope se converte também. Aí no capítulo 9, que foi a aula que nós estudamos domingo retrasado, vai falar a respeito da conversão de Saulo, uma conversão também impressionante e importantíssima para esse momento aqui, onde Saulo, no versículo 1, fala, e Saulo, respirando ainda a ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo estava realmente com sangue no olho. Saulo queria massacrar, não queria apenas prender os cristãos. Saulo, ele tinha a intenção de massacrar cristãos, de torturar e de matar e de aniquilar. Ele tinha realmente sangue nos olhos contra os cristãos. Mas no caminho de Damasco, o Senhor Jesus cruzou o caminho dele. E quando Jesus cruza o caminho, o cidadão tem que dobrar. Quando Jesus atravessa o caminho do cidadão, ele torce, ele quebra as rótulas, assim de maneira que a pessoa se prostra e tem que reconhecer que ele é a autoridade. Toda língua há de se dobrar um dia e há de declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Saulo fez isso aqui lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. Teve que se dobrar e falar, o Senhor, Jesus é o Senhor. Então você teve a sua vida transformada pelo poder do Senhor de uma maneira impressionante e impactante, a conversão dele para todo esse contexto aqui da época, porque impactante para os dois lados, impactante para os judaizantes, porque não acreditavam naquilo. Falava, como é que pode o Saulo que era da nossa turma, o Saulo que era o líder do nosso grupo, no sentido de que buscava perseguir os judeus da forma mais grosseira possível, agora ele se converteu? Isso é impossível. E foi impactante também para os próprios cristãos da época, porque eles pensaram, até o próprio, quando a gente lê aqui essa história,
Saulo fica cego, vai para a cidade e o Senhor Jesus incomoda Ananias, fala: Ananias, vai lá e ora para Saulo para ele recobrar a visão, para ele voltar a ver. E Ananias fala com Deus: Deus, mas esse eu ouvi falar que era o perseguidor, o massacrador, aquele que massacrava cristãos. Foi impressionante a conversão de Paulo para os cristãos também, porque eles mesmos ficaram: mas como pode isso? Realmente é só o poder de Deus para poder transformar a dureza do coração de uma pessoa como Saulo agora para um cristão genuíno, verdadeiro, alguém que realmente queria seguir e trilhar o caminho de Jesus. E aí a gente chega, aí no capítulo 9, o perseguidor se torna agora perseguido, Paulo passa a ser perseguido, e aí chegamos então no objetivo da nossa aula, que é no capítulo 9, verso 32, a partir do verso 32 aí, e o capítulo 10. Vamos ler aí, a partir do 9, verso 32. Eu vou pedir aqui, Marcele, lê para mim, por favor, querida. Capítulo 9, a partir do verso 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que haviam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, e qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que haviam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém, obrigado. Impressionante, impressionante. O poder de Deus a ser operado através da vida de Pedro. É isso que a gente pode dizer. E aqui a gente viu a história de 2 fatos. Uma cura e a ressurreição de um defunto. Operados pelo Senhor através da vida de um homem que comia arroz e feijão como eu e você. Isso é impressionante. Isso mostra o quê? Que Deus, o poder do Senhor é algo que a gente não pode compreender e que a gente não pode mensurar. Ele é muito maior do que qualquer coisa. O Senhor tem o poder e a autoridade. Mas aqui, eu quero focar um pouquinho a respeito de Pedro. Gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre este homem de Deus. Esse Pedro, para a gente poder pensar aqui, o tamanho da transformação que Deus operou na vida de Pedro. Porque quando a gente lembra do Pedro lá dos evangelhos, de quando ele foi chamado pelo Senhor, lá do Pedro pescador, do Pedro que trabalhava lá na empresa de pesca do senhor Zelote, aquele que tinha um grande trabalho, que era um trabalho importante na época, um trabalho também bastante lucrativo naquela época, porque a pesca ali, o produto da pesca era distribuído por toda aquela região ali e chegava na mesa também de gente muito importante. Aquele Pedro, ele era um Pedro que, se a gente fosse caracterizar, um Pedro impetuoso, era um Pedro para frente, era um Pedro falastrão, e era um Pedro que ele não tinha umas convicções muito fortes. Quando a gente começa a lembrar daquela história de Pedro, por que um Pedro impetuoso? Por exemplo, você lembra lá daquele fato onde Jesus, no jardim do Getsêmani, já ali perto da hora, na hora que os soldados chegam para poder prender Jesus, o que Pedro fez? Arrancou da espada e cortou a orelha do homem.
totalmente impetuoso no sentido de fazer, no sentido de agir. Um Pedro que era realmente sempre para frente, sempre ele gostava de ser o primeiro a falar, o primeiro a opinar, o primeiro a dizer. Um Pedro que chegava até ser falastrão, no sentido de que falava por muitas vezes o que era certo, mas também falava o que era errado. Ao mesmo tempo, ele oscilava de uma maneira muito, muito impressionante, ao mesmo tempo sendo tão diferente na forma de falar. Quando a gente olha lá em Marcos capítulo 15, tem um fato onde Jesus, lá em Cesareia de Filipe, o Senhor Jesus pergunta, aquela passagem onde Jesus pergunta, olha, o que eles dizem que eu sou? Aí uns dizem que o Senhor é um dos profetas, um dizem que o Senhor é Elias ressuscitado, outros falam que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí quem pula na frente fala? Pedro. E o que ele fala? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo. Fala com ousadia, fala a coisa certa. Mas aí, quando a gente, no início do capítulo 16, a gente vê Jesus começando a explicar para os discípulos que era necessário que ele morresse, que ele padecesse, que ele realmente fosse perseguido. E aí Pedro aparece de novo, ele pula da história e fala, não, Jesus. Ele começa a retrucar Jesus. Não, Jesus, de maneira nenhuma. Isso não pode acontecer com o Senhor, de maneira nenhuma. E o que é que Jesus também olha e fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, porque você não conhece os desígnios. Você não sabe dos desígnios, você não sabe dos propósitos do Deus Altíssimo. Então a gente vê um Pedro que fala coisas certas e fala coisas erradas muito, muito rápido. Lá, um outro fato interessante também a respeito de Pedro, lá no cenáculo, ali na hora da ceia do Senhor com os discípulos, Jesus pega um cântaro e começa a lavar os pés dos discípulos, vem lavando da turma toda, e quando chega em Pedro, o que é que ele fala? Em mim não. Em mim o Senhor não vai lavar pé não. Em mim não, o Senhor é um homem muito mais honrado do que eu, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus fala, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele fala, então tá bom, lava o pé, lava as mãos, os braços, lava a cabeça, me dá um banho. Tá vendo? É um homem que sempre gostava de falar, sempre era muito ativo no falar, no assumir posições, mas era também um Pedro de fracas convicções. Por que eu digo isso? Lá naquele episódio onde Jesus está andando por sobre o mar, e Pedro resolve, ele era corajoso, isso a gente tem que dizer. Com coragem ele fala, Senhor, então deixa eu caminhar também. Jesus fala, pode vir. E ele começa a caminhar, e daqui a pouco ele começa a sentir o vento bater, o mar agitar, e o que ele faz? Afunda, e pede socorro, e Jesus vai, estende a mão e o coloca de pé. Fracas convicções, fraca fé ainda, estava aprendendo. Um outro exemplo que a gente vê disso, lá no momento em que Jesus é preso, ele é preso e ele é levado para ser julgado, e Pedro vai junto, né? Pedro vai junto e fica, um pouco antes de Jesus ser preso, ali no último discurso de Jesus, Jesus falando que, olha, eu serei preso, serei levado, e muitos vão de se escandalizar em mim. Aí Pedro levanta e fala, não, eu não vou me escandalizar no Senhor, não, jamais. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 29, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu não vou me escandalizar, eu não vou me envergonhar do Senhor jamais. E aí Jesus olha para ele e fala, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes. E o fato realmente acontece. Jesus é preso e Pedro acompanha de longe, e as pessoas que estavam perto dele falavam, mas você é um deles, não é? Ele fala, não, eu não. E por 3 vezes ele nega Jesus. Então é um Pedro que tinha fracas convicções, infelizmente. E a gente vê aqui esse Pedro lá dos evangelhos, agora e olha para esse Pedro aqui do livro de Atos, a gente vê, não, parece que é outro homem. Parece que é outra pessoa, porque aquela oscilação, aquela coisa impulsiva que ele tinha, isso agora é transformado em um homem calmo, centrado e um líder realmente da igreja. Um homem que realmente foi usado com poder e graça do Senhor e liderou todo o povo ali do início da igreja primitiva, um homem que foi referência, usado por Deus com poder, autoridade e graça. E, meu querido, só o poder de Deus é capaz de promover as mais profundas transformações nas nossas vidas. Só o poder de Deus.
Bom demais. O comentário do irmão aqui, para aqueles que estão nos assistindo, é que quando Deus opera a transformação na vida de uma pessoa, realmente a gente fica impressionado com aquilo que acontece. E realmente é impressionante a transformação que o Senhor operou na vida de Pedro. E aí eu repito, só o poder de Deus é capaz de transformar as nossas vidas. Sabe, meu querido, de transformar a mentalidade, a forma de agir, a forma de falar, os desejos, os sonhos, transformar os planos. O Senhor tem poder para poder fazer isso. E, por vezes, a gente precisa de pedir ao Senhor para nos transformar mesmo. Porque, às vezes, há coisas que na nossa vida que servem de tropeço para a gente prosseguir no Evangelho. Sabe, coisas, hábitos, jeito de falar, jeito de agir, que às vezes serve de tropeço, que são tropeços na vida da gente. A gente tem que pedir: Senhor, me transforma, tira isso de mim, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, se é o meu jeito de falar, se é o meu jeito de tratar a minha esposa, de tratar o meu marido, que tem sido pedra de tropeço, que tem me levado a pecar, que tem me levado a afastar, se são alguns hábitos que eu tenho na minha vida que me levam a pecar, Senhor, em nome de Jesus, transforma a minha vida. E Deus tem poder para isso, meu querido. Agora basta você querer, basta a gente querer, basta a gente realmente abrir o coração e falar: Senhor, então entra, fique à vontade aqui e transforma o que o Senhor quiser transformar na minha vida. E que Ele vai realmente agir e modificar. Pedro teve a sua vida transformada. E o mesmo Jesus que transformou a vida de Pedro, Ele quer transformar as nossas vidas hoje. Eu não sei se você que está aqui presente nesse templo, ou você que está me assistindo, de onde for, se você precisa de uma transformação do Senhor na sua vida, Deus tem poder para isso, para fazer hoje. Se você tem algo que precisa de ser mudado, e o Espírito Santo, eu tenho certeza que está falando no seu coração aí nessa hora, coisa que de repente precisa mudar, você precisa de deixar, você precisa vencer isso daí, e tem de forma contínua tropeçado e caído nisso, em nome de Jesus, hoje é dia de mudança, amém? Porque o mesmo Deus que operou na vida de Pedro, Ele está aqui hoje para poder operar. Gostaria que você fechasse os olhos aí, 1 minuto, e pensasse alguma coisa que você precisa que seja transformada na sua vida, e falasse com o Senhor: meu Deus, entra aqui na minha vida e transforma isso. Eu já estou cansado de errar nesse mesmo ponto, eu já estou cansado de pecar aqui nessa mesma situação. Meu Deus, me ajuda a vencer essa minha fraqueza. Senhor, me ajuda, em nome de Jesus, eu te dou liberdade para isso. Entra no meu coração e transforma. Em nome de Jesus, eu quero transformação, não quero continuar mais o mesmo, mas eu quero melhorar, Senhor. Eu quero que o Senhor me melhore, em nome de Jesus. Pai querido, nós cremos no poder transformador do Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um desses irmãos aqui. Toca nessa hora, em nome de Jesus. Toca e opera a transformação do Senhor, porque Tu tens poder para isso. Opera a libertação. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Prosseguindo aqui dentro dessa mesma leitura que a Marcele fez aí, desses 2 fatos da cura de Enéas e da ressurreição aqui de Dorcas. A gente vê coisa impressionante a respeito do Evangelho e do sofrimento humano. A gente viu nesse texto que ele nos leva a refletir sobre a mensagem transformadora do Evangelho diante da questão do sofrimento humano. O sofrimento humano, ele pode ser proveniente, seja de pecado, seja de disciplina, seja de algum teste, ou seja de algum plano de Deus também. O sofrimento, ele pode ter inúmeras causas, inúmeras razões, mas o certo é que Deus, ele tem o poder para poder transformar esse status de sofrimento agora para um status de vitória, de regozijo, de alegria, de paz. O Senhor, ele tem poder para mudar esse status. E essa mudança, ela é originada em Jesus. Quando Pedro disse: Enéas, Jesus te cura. Enéas, há poder no nome de Jesus Cristo para poder transformar essa situação sua de agonia, de desespero e de desgraça nessa vida que você está preso a uma cama. O Senhor tem poder para poder fazer isso e transformar essa situação, e foi o que aconteceu. O poder que é no nome de Jesus. Essa mudança de status também, ela é imediata. Na mesma hora, Enéas ficou de pé. O milagre ocorreu de imediato. Essa mudança de status também, a gente vê também a respeito ela provoca obediência.
O Enéas, ele obedeceu e de imediato ele ficou de pé. É o poder na palavra, é o poder da transformação que gera em nossa vida obediência. Quando o sofrimento é retirado, a bênção divina, ela tem o poder de impressionar e de também transformar a vida das pessoas. A gente viu aqui que a bênção divina, ela alcançou ali muitos se converteram, muitos se dobraram, muitos reconheceram o Senhor e operou salvação naquele lugar ali, na vida de muita gente que foi impactada pela mensagem da cura do Senhor ali na vida de Enéas, na vida daquele paralítico. A gente não sabe qual... A Bíblia diz que ele estava paralítico há 8 anos, então possivelmente Enéas, o que ocorreu a paralisia dele foi, ele devia ser um paraplégico, talvez um tetraplégico, até quem sabe, e possivelmente isso aconteceu de alguma doença ou de algum acidente. Às vezes ele escorregou, caiu, bateu a coluna e ficou paraplégico, porque ele não era, a Bíblia diz que ele era um homem, então ele já era um adulto que há 8 anos estava paraplégico, então possivelmente algum acidente que aconteceu com ele que o levou àquela situação ali de ficar ou paraplégico ou tetraplégico. Mas o poder de Deus alcançou a vida de Enéas e transformou aquela situação. E o Senhor, ele tem poder também. Quando a gente vê esse fato, a gente percebe que o sofrimento humano, ele tem a sua causa primitiva no pecado de Adão, né? O pecado de Adão que entrou no mundo e trouxe sofrimento. Mas Deus, ele tem o poder para transformar o sofrimento em alegria. E seja de que natureza foi. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê a palavra do Senhor com inúmeras promessas de bênção e de vitória para as nossas vidas. Quando estivermos sofrendo, a gente tem que recorrer ao trono da graça para poder alcançar a misericórdia do Senhor. Esse é o texto lá de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, meus queridos? É buscar no Senhor. A palavra do Senhor tem inúmeras promessas do Senhor de estar conosco. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa a respeito do que ele fala. Está lá em Números, lá em Lucas 18, verso 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus, são possíveis a Ele. Salmo 84, 11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. 1 Pedro 5, 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas, todas as outras coisas. Para aquele que precisa de proteção, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E Mateus 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que bom a gente poder lembrar disso, a gente poder rememorar essas promessas e ter a certeza de que mesmo caminhando nessa vida, enfrentando sofrimento, em momentos difíceis, a gente pode confiar nele e crer que ele tem o poder para transformar o nosso choro, a nossa tristeza, a nossa agonia em paz, em alegria e em descanso. Que coisa boa a gente poder sempre lembrar disso. A gente vê aqui também, vamos ler agora, vou falar rapidamente aqui a respeito de Dorcas. O milagre de Deus na vida dessa serva do Senhor é impressionante. Dorcas era uma mulher de Deus, uma mulher que era, o verso diz aqui que ela era uma discípula do Senhor, discípula que servia, que produzia. Dorcas não era uma pessoa parada, uma pessoa que estava acomodada, mas ela era uma pessoa extremamente produtiva, no sentido de servir, e a Bíblia diz aqui que ela trabalhava e ajudava em muito. No verso 36, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido significa Dorcas, e estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Ela servia, ela produzia, ela ajudava, e ajudava em muito. E ela adoeceu e faleceu. E aí a gente vê aqui que o cristão ele pode ser produtivo independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Ele tem a capacidade de ser produzido, de produzir, de ser eficiente nas coisas que ele faz. E a gente vê interessante aqui na vida, nesse fato aqui de Dorcas, que ela faleceu
E os irmãos ali da igreja, onde ela congregava, levaram o corpo dela para o cenáculo. E o que eles fizeram? Foram chamar Pedro. Por que eles não enterraram ela? Parou para pensar nisso? Um defunto, quando morre, o normal é ser enterrado, né? Eles guardaram o corpo dela e falaram: vamos chamar Pedro. Vamos chamar Pedro para poder orar. Porque a gente crê que Deus pode ressuscitar essa dona. Deus pode ressuscitar a Dorcas. E eles fizeram isso. Deixaram o corpo guardado e saíram correndo. Pedro estava na cidade ali próxima a Jope, que era 25 quilômetros de distância. E eles foram correndo e trouxeram. E eu imagino Pedro também recebendo a notícia. Os homens chegaram lá: ô Pedro, aqui, vamos ali para você poder orar por um defunto? Vamos lá? Eu imagino que Pedro deve ter na mesma hora sentido um sobressalto assim, mas na mesma hora também sentido de fé e falado: vamos, porque o Deus que eu conheço, o Deus a quem eu sirvo, não conhece limites. E se Ele quiser, Ele pode ressuscitá-la. E com fé ele foi e se ajoelhou e pediu para todo mundo esvaziar o cenáculo naquele momento, e se ajoelhou e falou: certamente Deus, o Senhor pode. Glorifica o teu nome aqui, Pai, faz um milagre. E virou para o defunto e falou: Dorcas, levanta, em nome de Jesus, levanta. E ela levantou. Glória a Deus. O Senhor não conhece limite, meu querido. O Senhor não conhece limite. Seja qual for a situação na nossa vida, Ele tem poder para promover transformação. Vamos chegar aqui agora no capítulo 10. Sim. Qual cidade? Ah, sim. O irmão aqui está comentando a respeito de um fato que ocorreu na África do Sul, onde teve também um avivamento, um derramar do Espírito do Senhor, e milagres também sobrenaturais. Milagre sobrenatural é uma redundância, né? O milagre, ele sempre é sobrenatural, onde milagres aconteceram ali e cegos passaram a enxergar e defunto também foi ressuscitado. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O mesmo Deus. O Senhor não tem mudança, Ele não muda, Ele é sempre o mesmo, sempre perfeito. Vamos ler aqui agora o capítulo 10. Vai acompanhando aí que eu vou ler aqui rapidinho. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este estava com um certo Simão, curtidor, que tinha a sua casa junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar, a quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão
perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu quem procurais. Qual é a causa e por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandas chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E este está na casa de um sermão curtidor junto ao mar, e ele vindo lhe falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído, juiz de vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, dos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Amém. Que história também maravilhosa, a história de um homem chamado Cornélio. O Cornélio, um homem que temia ao Senhor, embora não fosse cristão, não tivesse recebido ainda a Cristo, mas um homem que tinha uma conduta e um tipo de postura diferenciado para o seu tempo. A gente vê aqui vamos ver aqui algumas coisas importantes a respeito de Cornélio. Em primeiro lugar, quanto à sua profissão, ele era um soldado graduado. Ele era de alta patente, ele era um centurião. Ele estava sobre o comando de 100 homens. Ele era o chefe do batalhão da época.
Era o tenente-coronel da época, era a autoridade máxima ali naquela circunvizinhança sobre aqueles soldados. E a gente vê que é interessante que a posição social, às vezes, ela serve de tropeço espiritual na vida das pessoas. A posição social, às vezes, ela serve de tropeço na vida das pessoas, na vida espiritual das pessoas. Quanta gente fala, não, pela posição que eu tenho, eu não posso carregar uma Bíblia debaixo do braço. O que é que vão pensar de mim? Se me virem de joelhos orando, o que é que vão pensar de mim? Os meus pares, se me virem saindo à rua para poder falar do amor de Jesus, o que é que vão pensar de mim? Às vezes, a posição social, as pessoas colocam a posição social mais importante do que Deus, mais importante. E não foi assim na vida de Cornélio. Cornélio reconhecia que ele precisava de Deus. Embora ele não conhecesse o Evangelho ainda, ele tinha no seu coração uma sede por conhecer Deus impressionante. E ele colocou-se à disposição. Uma segunda coisa que a gente vê aqui na vida de Cornélio é quanto à sua relação com o próximo. Ele era um homem extremamente generoso, dava muitas esmolas ao povo, praticava obras que abençoavam as pessoas até chegarem diante de Deus. A obra de Cornélio aqui na terra foi vista por Deus no céu. Olha só para você ver, então, certamente daqui a gente vê que não era pouca coisa que ele estava fazendo. Não era uma esmolazinha na esquina qualquer que ele estava entregando. Ele estava fazendo realmente uma obra grande e que chegou a chamar a atenção de Deus no céu. Cornélio tinha o coração, as mãos e o bolso aberto para poder ajudar os necessitados. Ele era generoso em dar, em vez de explorar o povo. A gente vê aqui um contraste de dois não cristãos, mas olha só o contraste. Na vida de Zaqueu, que era alguém também que tinha uma posição social importante, que ele era o ministro da fazenda lá na época, e que ele usava a sua posição para poder roubar, defraudar as pessoas. E aqui a gente vê também um não cristão que usava a sua posição para poder abençoar, para poder estender a mão, ser generoso. Isso mostra o caráter, isso revela a característica do caráter, o coração desse Cornélio, que era um homem que realmente temia a Deus. A gente vê aqui num terceiro lugar um Cornélio, um homem piedoso e temente a Deus. Ele se cansou do politeísmo, porque ele era romano, os romanos eram politeístas, adoravam inúmeros deuses. Ele se cansou disso tudo. E ele deixou isso e decidiu ser monoteísta. Ele falou, não, existe só um Deus. Embora eu ainda não tenha a revelação de quem é esse Deus, o meu coração anseia por conhecê-lo. E eu quero conhecer esse Deus mais do que tudo. Ele tinha esse temor de Deus no coração. Uma quarta coisa que a gente vê aqui na vida de Cornélio é quanto à sua vida devocional. Ele era um homem de oração. E a Bíblia fala que as suas orações subiram ao Senhor. Lá no capítulo 10, verso 4 que eu li aqui. Cornélio era um homem conhecido na terra e era conhecido também no céu, meu querido. As suas orações subiram até o céu e chamaram a atenção de Deus. Uma outra coisa que a gente vê aqui na vida de Cornélio é quanto à sua família, que ele era um líder exemplar, extremamente exemplar. Cornélio era um líder eficaz, não apenas em casa, mas também, não apenas fora de casa, mas também, sobretudo, dentro da sua casa. Ele liderou a sua casa para buscar a Deus e ser uma família piedosa e temente a Deus. Muitos homens têm medalhas fora dos portões de casa, mas eles fracassam dentro da sua casa. Isso é triste a gente ver, né? E a gente constatar. Quantos homens que têm uma posição social de expressão, quantos homens que são bem financeiramente, que são bem profissionalmente, mas que são péssimos dentro de casa. Péssimos dentro de casa. Sabe, meu querido, isso hoje, nessa data que a gente comemora o Dia dos Pais, é algo que tem que chamar a minha e a sua atenção, varão. A respeito da gente ser um exemplo, a respeito da gente ser referência para a nossa família, referência de quem teme a Deus, referência de quem é piedoso, referência de quem é um homem de oração, referência de quem é uma influência dentro da sua casa. Dentro da minha casa, eu tenho que ser influência. Eu tenho que ser, as minhas marcas, eu tenho que deixar tanto fora de casa, mas principalmente dentro da minha casa. Dentro da minha casa, a minha filha, ela tem que olhar para mim e falar, não, meu pai é um pai de oração. Meu pai, por quê? Porque eu vejo ele de joelho orando. A minha esposa tem que olhar para mim e tem que falar isso. Não, meu marido é um marido de oração, é um marido que teme a Deus. As marcas, meu querido, a gente tem que deixar, você tem que produzir primeiro dentro da sua casa. Dentro da sua casa.
Aqueles que estão junto de você, é os primeiros que você tem que influenciar. E depois, o resto é consequência. Porque quando a gente tem o caráter e leva dentro da nossa casa uma vida exemplar de oração, uma vida exemplar de temor a Deus, fora de casa é natural a gente produzir isso. Por onde a gente vai caminhando, a gente vai levando essas marcas. E a gente vai sendo conhecido assim, como homem, como gente que teme a Deus, que coloca Deus como prioridade na sua vida. Uma outra coisa que a gente vê aqui em Cornélio também, é que ele era um homem de influência. Ele exercia influência dentro de casa, no trabalho e na sociedade, onde ele estava. Cornélio deixava a sua marca por onde ele passava. Por onde ele ia andando, ele ia deixando as marcas dele. E isso é um exemplo para todos nós. E por sétimo, quanto à sua disposição de agradar e quanto à sua disposição de buscar e querer conhecer Deus. A gente vê aqui também um Cornélio que era sedento por ouvir a palavra de Deus. Ele estava esperando Pedro. A Bíblia fala que quando Pedro foi chegar na sua casa, ele estava na porta esperando assim, ó. Tamanha era a sede que ele tinha de conhecer Deus, de ouvir aquela mensagem. O seu coração realmente estava ansioso por ouvir aquela palavra que Pedro iria trazer para ele. Cornélio ansiava levar outras pessoas também a conhecer a Deus. Aqui a gente viu que ele preparou todo o ambiente, preparou a sua casa, chamou os parentes, chamou os amigos mais próximos, porque ele não queria só para ele. Ele tinha na cabeça, olha, Pedro está vindo, eu não sei quem é esse homem, mas eu sei que Deus me mandou buscar esse homem, e esse homem vai me falar uma palavra importantíssima, que vai certamente transformar a minha vida, mas eu não quero isso só para mim. A gente vê o caráter de Cornélio era um caráter de alguém que não era egoísta. Seja nas esmolas que ele prestava, na ajuda, na mão que ele estendia para os outros, seja também dentro da sua casa. Não, deixa eu trazer mais gente aqui também para poder ouvir essa palavra, para outros também serem abençoados dentro dessa palavra. E ele teve a sua família transformada. A gente vê aqui algumas verdades, só para a gente arrematar, encerramos esse estudo, algumas verdades sobre a conversão de Cornélio. Em primeiro lugar, ser religiosamente sincero não é suficiente para ser salvo. Ser religiosamente sincero não é suficiente. Cornélio era um homem sincero e virtuoso, possuía um testemunho exemplar dentro e fora de casa, mas ele não era salvo. Ele não era salvo. Era um homem conhecido na terra e no céu, porém ainda não conhecia o evangelho. E o anjo lhe ordenou que chamasse a Pedro para que pregasse o evangelho. A sinceridade não é suficiente para levar as pessoas ao céu. A teoria de que toda religião é boa e que todos os caminhos levam a Deus, ela não é correta. Ela está em total desacordo com a Bíblia. Ela está em total desacordo. As nossas boas obras, as nossas boas ações, elas não são capazes de nos salvar, meu querido. A salvação, ela vem pelo reconhecimento do nome de Jesus Cristo. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Daí é que produz a vida. Um segundo lugar, onde o evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra. Onde o evangelho da paz chega. O evangelho da paz não faz distinção entre judeu e gentio, entre homem e mulher, entre doutor e analfabeto, entre religioso e ateu. Não importa a cor da pele, a tradição religiosa, o sobrenome da família, o evangelho ele se destina a todos. O evangelho é para todos. A palavra da salvação ela é para todos, não é para um ou para alguns. Ela é para todos. O evangelho que produz vida. A barreira entre o judeu e o cristão e o samaritano cristão havia sido retirada quando Pedro e João se dirigiram a Samaria para aceitar os crentes samaritanos como membros da igreja. Agora é chegada a hora de estender o mesmo privilégio aos crentes gentios. Não foi o homem, mas Deus quem removeu a barreira separada pelos judeus, a barreira existente entre judeus e gentios. Os judeus eles não comiam junto com os gentios, eles não entravam no mesmo ambiente onde os gentios estavam, porque eles pensavam que ele era uma casta superior, que não poderia se contaminar. As tradições dos judeus criou essa barreira entre eles e os gentios. E agora Deus, pela sua misericórdia, opera para poder fazer Pedro entender, olha, o evangelho não é só para vocês. A palavra da salvação é para todos, é para transformar a vida de todos. Tá? E o Senhor permite a Pedro essa experiência aqui que transformou a sua mentalidade. Em terceiro lugar, a evangelização é uma tarefa humana e não de anjos.
Ela é uma tarefa humana, é uma responsabilidade minha e sua. Nós somos instrumentos de Deus para poder levar o Evangelho. Não são os anjos do céu que vão vir pregar. Sou eu e sou você, meu querido. E para poder encerrar, em quarto lugar, o Evangelho, a gente viu aqui que ele foi centrado na palavra de Jesus. Ele foi centrado, concentrado. A exposição que Pedro fez aqui foi o Evangelho estar concentrado na vida e nas obras de Cristo, está centrado na morte e na ressurreição de Cristo e também centrado no senhorio de Cristo. O Evangelho oferece a remissão de pecados para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. E por último, todos os que recebem o Evangelho, esses recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja. Isso é importantíssimo, meu querido. Todo aquele que crê, ele deve integrar-se à igreja de Deus por meio da profissão, por meio da pública profissão de fé e o batismo. Quem crê, está a palavra registrada, a palavra do Senhor lá em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é o selo de quem pertence à igreja de Cristo. O batismo é importantíssimo, meu querido. É importantíssimo, porque é a profissão pública, é o ato público, onde o cristão, aquele que recebeu Jesus, ele resolve declarar de maneira pública: olha, eu recebi Jesus Cristo na minha vida e decidir mudar os parâmetros da minha vida. Decidir agora seguir pelo parâmetro da verdade, o parâmetro do Senhor, aquele que tudo pode, aquele que é a salvação. O batismo, ele é importantíssimo. Tá? De repente tem alguém aqui, ou você que me assiste, que ainda não tomou essa decisão na sua vida. Eu quero te dizer que ela é uma ordenança do Senhor Jesus e que você precisa cumpri-la. Crê, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Não porque o ato, mas e aquele que morre, aquele que aceitou Jesus e morre antes de batizar, vai para o céu? Vai. Ele vai para o céu, porque a salvação ela é instantânea. Na hora que a gente declara o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, a gente é salvo. Como o ladrão da cruz, não foi salvo? O Senhor Jesus não disse: hoje estarás comigo no paraíso? No momento da morte ele aceitou Jesus, não teve tempo de batizar. Mas a ordenança do batismo, ela é para quê? Para produzir em nossas vidas. Porque é o ato onde a pessoa de forma pública assume a postura de que agora eu sou um cristão e agora eu quero viver para o Senhor. Então é a postura, é a atitude da pessoa de agora passar a servir e seguir ao Senhor, servindo na comunidade da fé, onde nós estamos aqui, sendo bênção, estendendo a mão e sendo abençoado. Amém, meus queridos? Que coisa boa a gente estudar a palavra do Senhor. Feche seus olhos aí, vamos orar. Peça ao Senhor: meu Deus, faz essa palavra produzir vida na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que ela falou e nos ensinou nessa manhã. Meu Deus amado, obrigado pelo privilégio que é conhecer essa palavra e desfrutar desse conhecimento. Eu lhe peço que o Senhor aplique ele aos nossos corações, em nome de Jesus, que cause transformação. Meu Deus, nós queremos na nossa geração, meu Deus, mulheres como Dorcas, meu Deus, e homens como Cornélio, meu Deus, que fizeram diferença no seu tempo, que fizeram diferença, que influenciaram a sua geração. Meu Deus, levanta nos nossos dias, em nome de Jesus, a começar em nós. Meu Deus, temos posições assim, que sirvam para poder influenciar, que chamem a atenção das pessoas na terra e a atenção do Senhor aí no céu, com a nossa postura, com o nosso jeito de ser, meu Deus, com a nossa influência, em nome de Jesus. Pai, produza, queremos produzir frutos dignos, ó Pai, frutos dignos e que honrem o nome do Senhor. Onde estivermos, dentro da nossa casa, que sejamos homens que façamos diferença na nossa família, que influenciem a nossa família, que levem a nossa família ao Senhor, no nosso trabalho, por onde caminharmos, na sociedade, que possamos influenciar toda a nossa geração, meu Deus, a seguir ao Senhor e a fazermos diferença. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus, amém.